Ninguém está fora da ignorância. Todo ser humano é ignorante, ou seja, é tanta coisa desta vida que nós não percebemos e não sabemos, mas está tudo bem. Estamos aqui a beber água, nós não sabemos o que é água de facto. Exatamente. Mas podemos experienciar a água. Exatamente. Todas as manhãs, como a doutora disse, acorda, o sol, uau! Como é bom viver! Você pode experienciar o sol, mas você não sabe o que é o sol. Mas qual é o problema da maioria? Eles não sabem que não sabem. Ok. Eles Está não, tudo bem. Sim, eles não reconhecem que não sabem. E qual é a chave que me martelava a minha cabeça? Que é, nós sofremos tudo que não sabemos. Todo o nosso sofrimento é sobre o que nós não sabemos. Uau. Ou seja, quanto maior for a ignorância, maior é o sofrimento. E quando fala aqui da ignorância, atenção, não no sentido de não saber ler, não no sentido de não ir à universidade, não. É qual é a percepção, qual é a clareza, qual é o alinhamento que você tem com a vida que você é. Vida aqui não é o emprego, não é a família, não é o trabalho, não é o negócio. É aquilo que está a vibrar aqui dentro. Qual é a percepção que você tem com a vida que você é? Então, tudo que você não perceber dessa vida, você vai sofrer isso. E o mais agravante é que a maioria nem percebe que não sabe. Olá, seres de luz! Mais uma vez estou aqui felicíssima, muito cansada, mas muito feliz de estar aqui de volta com vocês. O nosso podcast, Nosso Loucamente, tem sido um guia muito grande para muita gente, tenho recebido muitas mensagens. Já recebi também 2 criticazinhas, mas que eu recebo com todo o carinho, que é natural, em que gostariam de ouvir mais e mais tempo. Nós vamos devagar. E queriam também saber os convidados de antemão. Não vão saber de antemão. Aqui é assim, quem manda sou eu. Por isso, meus amores, eu sou muito grata pela vossa audiência. Não vou exigir que te inscrevas, mas se sentires no teu coração, te inscreva aqui no nosso canal do YouTube e partilha com as tuas famílias, com os teus amigos, porque o Loucamente veio para ajudar-nos, de facto, a unir-nos mais, a desmistificar as nossas crenças, entendermos de uma forma mais divertida, porque, de facto, são assuntos muito pesados para falarmos, que a nossa mente nos traz, as dores, as feridas. E hoje quero anunciar-vos aqui o nosso patrocinador maravilhoso, o nosso, deixa-me aqui mostrar-vos, a nossa NutriBody, que é a nossa patrocinadora oficial, que é dos chás. Vocês sabem que eu adoro chás, dizem que os chás é inglês e francês. A angolana também gosta de chá. E o chá que eu prefiro, que eu escolho, é a NutriBody. Seja ela infusão, seja ela em pacotinhos de chá, como temos aqui o nosso chá de moringa, que é muito bom para a nossa imunidade. Temos também, deixa aqui mostrar-vos os óleos essenciais para aromaterapia, para as pessoas que precisam de uma força na imunidade. Por exemplo, o vetiver, que dá força e movimento. Não deixa de seguir as páginas da NutriBody, que vale muito a pena. Aqui está um cheirinho maravilhoso, porque eles também têm ambientes para casa. Por isso, não deixa de visitar a NutriBody no seu canal de Instagram. E o chá maravilhoso que eu estou a tomar é um chá de cidreira. Para poder lidar com vocês, tem que ter muita calma. Então, uma boa cidreira para o meu estômago estar aqui calmo, para não estar com raiva, né? É aqui a nossa NutriBody. E passando agora aqui para a nossa missão maravilhosa, para os nossos convidados. O meu convidado desta vez, desta edição, é um ser incrível, assim. Quando eu o conheci, já falei, já deram conta? Não deixo nada.
eu disse, uau, aqui no país também tem pessoas assim loucamente como eu. Porque eu tinha muito essa preocupação de saber se existem também pessoas que buscam a espiritualidade como eu buscava, de vertente muito diferenciada. Quem segue as minhas redes conhece, né? E essa pessoa veio mostrar-nos, de facto, que as aparências enganam muito. É alguém que teve que deixar para trás família, emprego, amigos, para ir buscar-se a si próprio. Numa jornada de milhares de quilómetros, longe do nosso continente, para poder transformar, e hoje tem transbordado na vida de muita gente. Este ser vocês conhecem, com certeza absoluta. É uma pessoa que tem aí mostrado o caminho da paz interior. Este ser que eu vou apresentar para vocês, que ele vai falar por ti, é este. Olá, ser de luz. Olá, doutora. Gratidão por estar aqui num ambiente maravilhoso, energético e é um privilégio, né? Que bênção. Ser convidado e agora entrevistado por ti. E o que é que sentes aqui Gratidão. desse cheirinho magnífico aqui da nossa Nutribody? Não, um Gostas? ambiente bom. E sabe que nós estamos no processo, o ambiente, né, a Sim, energia sim. do ambiente, então é muito importante purificar o ambiente e o chá também. Sim, gostas para de fazer chá? digestão. Gostas né? de chá? Gosto muito. E Boa. aqui está a tomar chá de morango, ou Sim. moringa. De moringa, Ok. essa é de moringa. Aí eu também vou também aproveitar também e tomar aqui o Uau. meu de cidreira. Muito interessante, muito interessante. É forte, Sim, É porque é relaxante, natural, porque é natural. exatamente, É natural, é nosso. é nosso e é bom. E é bom. É bom, por isso aconselho, né? Aconselhamos a tomar porque o chá faz muito bem, relaxa. Em vez de estimulantes, porque nós quando queremos entrar para dentro, estimulante nos leva para fora. E nosso objetivo aqui é para dentro. Mestre Miguel, fala um bocado de si para nós. Quem é esse ser? Maravilha, eu conheço. Para mim ele é magnífico. Mas eu quero que se apresente para nós, para os nossos convidados aqui do Loucamente. Porque eu sei que também você é um outro loucamente. É, realmente. Completamente. Até estou a rimar. Nome do BI, né? Vamos começar por ali. Sim, do BI. De BI. Mbunga Paulo Miguel, né? Isso. Filho de, sei lá, Costa Miguel, Isabel Daniel, angolano, nascido mesmo cá. E Luanda, no Sambizanga também? Não, eu digo, eu nasci no mato e na mata. E na mata. O meu nascimento é muito interessante. Porque eu nasci quando a minha mãe foi à Lavra ver o meu avô. Sério? No regresso, eu nasci. Quer dizer, a minha mãe deu Querias ficar lá? Sim, a minha mãe deu uma luz sozinha. Opa. Fez todo aquele processo. E ela conta-me que saímos lá da mata para a aldeia. Ou seja, um recém-nascido com poucas horas de vida. Olha só. Ela teve que andar comigo quilómetros. Teve que me pôr nas costas, porque eu nasci assim com muito peso, segundo ela. E assim, quando eu tento reconstruir a imagem, né, o ambiente onde eu nasci, e ela conta que o meu avô ficou muito feliz por eu ter nascido naquele ambiente e deu muita bênção na altura. Né? Então, tem essa diferença. Eu gostava de zombar com os estudantes. Eu sou daquelas pessoas que nasceu num ambiente natural, a ser alimentado com o barulho de passarinhos, o ar puro. A primeira água não foi... Sim, não foi água canalizada, foi água do rio. Água do rio. Água pura. Exato. Maravilhosa. Comer muita jinguba, muita mandioca, tudo natural. Então, essa foi a minha infância. No mato e na mata, na província do Uís, município de Damba, comuna de Nkamantambo. Nkamantambo. Você sabe onde é que fica? Não sei, mas é no nosso país, na nossa província aqui, pertinha, que até dá para irmos de carro à vontade, já temos estrada e tudo. Já é possível. Né? E mestre Miguel, eu sei que também é formado na academia. Certo. Fala para nós em que formação é que carrega aí consigo. Atualmente sou formado em Línguas e Literaturas Africanas na antiga faculdade de Letras, agora é Faculdade de Humanidades da Universidade Agostinho Neto, onde eu fiz a licenciatura e o mestrado. E com isso fez com que eu ficasse também no ramo de ensino, né? Sou docente. Olha. Fiz o médio no Punivi Central, no curso de Ciências Exatas. Tudo da minha vida é um pouco no avesso. Ciências Exatas, quando tinha que fazer engenharia, fui parar nas letras.
Olha só. E aqui estou. Então, tenho mais de 20 anos como professor e 16 dos quais no ensino superior. Uau! Tem muita matéria aqui para nós hoje. Nós vamos primeiro bem aqui esses 20 anos de docência e, acima de tudo, esses anos todos como ser humano que é, como esse ser de luz, que eu sei que teve uma reviravolta na sua jornada de vida, em que escolheu cuidar um bocadinho mais da sua alma, pois neste mundo de hoje caótico, nos esquecemos muito da nossa alma. Onde é que saiu, onde é que surgiu essa ideia de ir buscar tão longe uma ciência que poucos de nós em Angola praticávamos, hoje praticamos mais? O que é que lhe deu assim? Qual é o estalo? O que é que a loucamente cria consigo? Foi um processo. Como uma parte de angolanos, também fui levado à igreja, como eu gosto de dizer. Minha mãe levou-me à igreja e agradeço. Era um crente, um cristão muito intenso. Levava a sério a religião durante um tempo, mas depois houve sempre questionamentos. Quem eu sou? O que é que eu estou aqui a fazer? O porquê do sofrimento? Por que o negro sofre mais do que o branco? Por que a África é mais atrasada? E com a minha formação académica, acho que os questionamentos intensificaram-se. Então, desde muito cedo, fui sempre aquele menino de perguntar os porquês. Se começasse uma discussão com os amigos, era desde manhã até à noite, ir perguntar aos mais velhos. Eu lembro-me, durante um tempo, eu colecionava frases filosóficas, né, que passavam assim, frases para pensar. Eu fazia aquela coleção para tentar perceber o que um filósofo quer dizer com isso. Não tínhamos muito acesso a livros, mas no programa, nós tínhamos um programa na TPA que era Ecos e Factos. Ecos e Factos. Não sei se continua até hoje. Né? Sim, era de informação. Era antes de uma reportagem, Uma né? Era de reportagem. Então, no final, deixavam sempre uma frase para pensar. E eu escrevia aquela frase, tinha aquela coleção. Apanhava todas. Uau! Depois, também o programa Janela Aberta também fazia a mesma coisa. Então, apanhava aquelas frases. Então, fui sempre alguém que sempre procurou buscar os porquês. Nessa busca dos porquês, os livros foram chegando. É assim que eu penso em 2007. Eu li um livro de Osho, o mestre Osho. Não o conhecia, mas um aluno trouxe. Olha só. Você como gosta muito dessas coisas, de religião, de espiritualidade, há um livro aqui. Quando li o livro, disse, uau, existe alguém que pensa como eu. Recebi um amparo, mas dúvidas também se intensificaram. E aí começou o processo de questionamentos. Cada livro te levava num outro livro, num outro livro, num outro livro. Depois comecei a interrogar a própria religião, comecei a prestar muita atenção aos líderes religiosos, porque chegou um momento que eu comecei a cobrar resultados, ou seja... A si próprio? Sim, a mim e fundamentalmente ao meu líder religioso, aos líderes religiosos. Ou seja, que aquilo que eles pregam, eles deviam viver. Esse é o lema. Então eu estava um pouco cansado de ouvir dizer, eu queria ver que a vida dele é tal e qual ao que ele diz. Claro, não estava a cobrar seres perfeitos, mas que a sua fala se repercutisse na sua vida. E comecei a perceber que muita coisa não encaixava. É aí que depois eu corto a ligação com a religião. Eu disse, não, se Deus é por todos, já não quero ter intermediário na minha relação com o Ser Supremo. Uau! Sim, se Ele é Pai de todos nós, eu vou orar em casa e Ele terá que ouvir as minhas orações. Uau. Então deixei de ir à igreja, mas continuava a orar em casa. Depois chegou uma fase, disse, não, eu oro todos os dias, mas eu não sei, não conheço a quem eu peço. Depois surge a questão, por que eu tenho que pedir todos os dias? Pois é. Se o Criador já me fez, não é? Vou mendigar até quando? Por que eu tenho que pedir todos os dias? Se dizem que Ele já sabe o que nós... Quem somos? Quer dizer, o que nós somos, antes de nós pedirmos, Ele já sabe. Então tu irá fazer o quê? Por que eu tenho que pedir mais? Eu decidi, questionamento. enquanto eu não tiver experiência, enquanto eu não souber quem é, a quem me dirijo, já não faço mais nenhuma oração. E você cortou a relação com a religião? Lá em casa todo mundo era religioso, que segundo o que está a dizer. Isso deve ter criado Foi um uma constrangimento revolta. grande. Foi uma revolta e... Devem ter pensado todos os bichos. A minha mãe ficou muito triste.
que é que o meu filho se passa com o meu filho? Exato. Foi desviado. Foi desviado. Começou a fumar. Está perdido. E depois acabei por ser o primogênito. Meu Deus. Era o modelo, o guia dos irmãos. Durante um tempo era orgulho da minha mãe no que toca à religião. O teu filho é muito devoto, é um exemplo. E quando eu saí, deixo de ir à igreja, foi uma revolta para minha mãe. Você é irmão mais velho, qual é o exemplo que vais dar? Mamãe, eu agradeço porque você já me levou à igreja, já fez o seu trabalho, eu já sou adulto e tenho o direito de fazer as minhas escolhas. Eu deixei de ir à igreja, Já mas... estava com que idade, o mestre Miguel? acho que já estava na casa dos 20, 21 anos. Mesmo assim, para um jovem, né, desta Sim, muito idade... jovem, sim, muito jovem. É mesmo um bocado desafiador e preocupante para uma mãe, não é? Exatamente. De repente estuda, de repente já não quer saber nem de igreja, porque associamos logo Deus com a igreja. De repente vem com perguntas, porque eu fazia perguntas que a minha mãe depois já não conseguia responder. Dizia que eu tinha que fazer as perguntas aos pastores, mas nós já sabemos que a religião não tem muito diálogo. E mesmo que você fizer depois, qual era a resposta? Continua a orar, Deus vai ajudar. E eu queria respostas, Então deixei de ir à igreja, como disse, deixei de orar e fiquei em casa. Eu lembro-me o primeiro dia que eu me despertei, acordei. Primeiro, fui à cama sem orar. Foi um grande desafio, porque havia aquele receio. Não vou acordar. Sim, se eu não orar, quem me vai proteger? Exato. Então estarei entregue ao diabo. Mas mesmo assim, eu disse, enquanto não tiver experiência, não oro. Foi um desafio. De manhã acordei, também não vou orar. O primeiro dia foi um grande desafio, quase que um pesadelo. Mas eu não quis recuar da minha decisão. Vivi assim durante anos. De 21 anos, 22 anos, É. com tamanha maturidade e sabedoria. E rebeldia. Rebeldia. Porque para a família isso é uma rebeldia, Exato. mestre Miguel. Eu, na altura, não troquei religião por alguma coisa. Sim, Simplesmente, ok. Só alguma não coisa ia. não batia certo. Eu disse, enquanto eu não tiver isso, também não vou mais. Então, fiquei mesmo assim muitos anos, não fazia orações. Comecei a ler de tudo um pouco. E aí começou um processo que eu, quando olho para trás, muito interessante. O processo de desidentificação. Ok. E despadronização. Ou seja, despir-se Exatamente. de quem acreditavas que Sim. era e de repente tem que se vestir, andar nu praticamente, porque parecia uma nudez, não é? Sim. Eu era uma coisa e de repente outra. Para mim, para a minha família, para o mundo, essa loucamente, o que é que disse ao Miguel? O que é que dizia ao Miguel? Tanta confusão mental. Vou desaparecer, vou-me embora. O que é que loucamente ele dizia? O pensamento que pairava era sempre: quero perceber quem eu sou. Era a questão mais... Quero perceber, exatamente, era a questão. Quero perceber quem está aqui nesse corpo. Olha só. Como é que eu cheguei até aqui? Então comecei a ler de tudo um pouco. História das religiões, a ciência esotérica, a filosofia. Ou seja, eu já não tinha identidade para defender. Então comecei a olhar para a religião, para todas as religiões de forma imparcial, assim de fora. Para a filosofia, para as correntes maçônicas. Eu lia de tudo um pouco. De repente já não me identificava como cristão. Passei só a ser humano. Okay? E eu lembro às vezes quando discutia com os estudantes, depois perguntavam-me: então quem é o professor? Eu dizia simplesmente: sou ser humano. E começou a dar aula muito cedo? Sim, muito cedo. Com 17. Já dava aulas? Com a 10ª classe eu já dava aulas. Olha só. Eu ia fazer a 10ª, já lecionava na altura para 5ª e 6ª classe. E lecionou até que fase da vida dos adultos, de nós, de académica? Até que fase? Até hoje. Até hoje, não, em termos de academia na faculdade, continua a dar as aulas? Sim, até hoje não continuo. Já não estou no ensino geral. Sim. Por conta da viagem que eu fiz. Exatamente. Perdi o emprego no ensino geral. Mas até hoje continuo essa na viagem docência. que se refere que é a viagem, mestre Miguel? Então, vou já lá chegar. Sim, ok. Estamos curiosos. sim. Então, no meio de todo esse processo, eu já não tinha identidade, já não tinha medo de nada. Comecei a ler de tudo um pouco. Mas algo curioso acontecia. Eu lia de tudo um pouco, mas também não me identificava com nada. Opa! As correntes filosóficas. Houve um tempo que eu experimentei ateísmo. Não vou acreditar mais em nada. Mas depois vi que não tinha muita sustentabilidade. Disse também não sabem. Depois chegou uma fase... Era arriscar, era tipo Sim, arriscar, bom visto. arriscar. Quando o aluno tem uma nota é X, né? Exatamente. Era assim a sua jornada. Era assim. Lembro-me uma vez, depois de ter enfrentado um desafio,
eu quis me inscrever para Rosa Cruz. Epá. Eu lembro, preenchi formulário na internet. E E o que é candidatei-me. isso, Rosa Cruz? Rosa Cruz é uma ordem mística. Ok. É, uma ordem Porque nem todos mística. conhecem, Sim, né? uma ordem mística. As pessoas podem investigar Rosa Ok, Cruz. ok. Agora existe a Rosa Cruz Amorque e também a Rosa Cruz Áurea. É uma espécie de quê? De religião? Não, não é religião, é uma ordem mística, é como se fosse o que a pessoa chama agora os de Illuminatis, né? Ok. Uma corrente filosófica, Uma corrente filosófica. que faz estudo aprofundado sobre a história, né? No fundo, podemos dizer que é umas pessoas que se ligam através de uma crença também? É a mesma coisa com uma religião de formas diferentes? Sim, eles não se consideram tão crentes assim, né? Ok. É muito mais filosófica, porque eles procuram entender a vida humana, eles vão um pouco mais além da religião. Ok. Mas ainda assim faz-se por meio de estudos. Eu tenho que ler, por exemplo, entender a história da China antiga, as civilizações mais antigas. E, claro, há um pouco de misticismo nessa ordem. E eu queria fazer parte dessa ordem. E recuou por quê, Mestre Miguel? Não, eu candidatei-me e eles não me responderam simplesmente. Então não era o Então, momento. não era por aí. Não era por aí. Mas depois chegou um desejo que eu queria, de tanto ler Osho, depois comecei a ler Buda, Krishnamurti, tantos mestres. Por que foi o Oriente? Por causa daquele primeiro livro de Osho. Olha só, foi uma semente que lançaram no seu cérebro. Certo. E ali eu recebi um amparo. Ok. Porque acho que aquilo que eu buscava, a corrente próxima era o Oriente. Ok, então o Oriente entrou assim. É em melhor falar livros. para o nosso espectador porque nem todos entendem o que é Oriente. Oriente é né? a parte, digamos assim, asiática, né? Exato. Índia, a China, falar para tanta Japão. gente, né? Exatamente. É. Então aquela parte do globo. Então aquilo começou a invadir. Começou a fazer muito sentido para mim. Que se eu quisesse saber ou conhecer quem é Deus, na altura a questão era quem é Deus, eu tinha que virar para dentro. A única forma de entender Deus era virar-me para dentro. Há uma história que eu li que faz muito sentido, do hinduísmo, que diz assim, uma espécie de gênese, né? Da corrente Bíblia. hinduísta, assim. Ok. Eles dizem assim, no princípio, quando Deus criou tudo, também vivia na terra com os homens. Olha. Certo. Então, imaginem Deus vivendo aqui em Luanda, no Quilamba ou no teu Sambizango. Epa! Éramos, afinal, vivíamos juntos. Vivíamos juntos. Foi embora porque então nos abandonou, foi embora. O que acontecia? É que Deus depois não tinha descanso. Ah. Era muita chatice. Imagina se todo mundo que faz a oração agora começa a dirigir-se à casa de Deus. Isso. Então, mais velho não descansava, era muita chatice. Deus, quero casamento, quero emprego, quero isso, quero aquilo. Mas já te fiz. Vê só. Deus chegou um momento, disse, não, eu estou cansado dessa chatice. Então perguntou aos seus anciãos, onde é que eu posso ir para me esconder da chatice do homem? Eu também posso ficar cansada, estão a ouvir vocês? Também posso ficar cansada de tanta chatice, não é? Exato. Onde é que eu posso me esconder? Houve anciãos que sugeriram que Deus devia ir para o fundo do mar. Isso. Ele disse, não, o homem vai me encontrar. Ah, Deus, que tal ir para o espaço aéreo? O homem também vai lá chegar. Que tal ir para debaixo da terra? O homem também vai me encontrar. Então houve um mais velho que sugeriu. Então Deus, é melhor que Deus, né? Eu vou fazer aqui uma redundância. É melhor que Deus entre para dentro do homem. Oh. Assim ele sempre vai te procurar por fora e será difícil te encontrar. Opa! Que chave incrível. Exato. Então dentro de nós está o Criador. Mas está, isso até... Eu não sei porque que as pessoas não prestam atenção a isto. O exercício é o seguinte. Eu estou aqui, não me criei. Isso está claro para mim. Até onde eu sei, não me criei. Era um bebezinho, né? Aquele menino que nasceu lá no mato, não tinha esse corpo. Como que ganha esse corpo? A vida está a acontecer. Eu estou aqui, estou a respirar. Não sou eu quem está a conduzir o processo. Simplesmente estou a experienciar a respiração. Quem está a fazer acontecer isso? Então é porque há uma entidade maior do que esse corpo, Uau. maior do que essa mente, dentro de mim. Essa entidade é a própria fonte. Que se manifesta hoje em ser humano, que se manifesta em água, que se manifesta nas plantas, que se manifesta em tudo que é vida. A própria Uau. fonte multiplicou-se. Fonte de vida que está em nós. Então, quando eu percebi isso, a pergunta era
como acessar o interior. Agora a pergunta é a seguinte. Não responder a pergunta, essa pergunta que é muito forte. O livro, qual era o livro, Mestre Miguel? Porque devem estar todos curiosos aí para saber que livro é esse que teve acesso ao primeiro contacto. Esse livro do Osho, qual era? Mistérios da vida. Mistério da vida, ser de luz. A vida é um mistério mesmo. Mistérios da vida. É uma coleção de textos de Osho muito Mas interessante. tens de estar preparado para aceitar as perguntas internas que chegarem aí, né, Mestre Miguel? Exatamente. Então, a segunda pergunta que você fez assim mesmo. Como acessar o Como eu interior? vou acessar, afinal, o nosso Criador? Como conectar a esse Deus, a esse divino? E hoje há uma coisa muito interessante. Cada estágio que eu chegava, surgia o apoio. Então, em forma de livros, em forma de pessoas que apimentavam a busca. Olha só. Então é assim que eu chego a ler o livro de Eckhart Tolle, Eckhart O Poder do Agora. Ah, esse livro é magnífico. Foi o livro que... Ele é canadense, não é? Ou americano? Não é inglês. É inglês, é da Inglaterra, sim, é inglês, exato. É inglês. O livro O Poder do Agora e Uma Nova Consciência para o Mundo, também de Eckhart Tolle. Ao ler Eckhart Tolle, O Poder do Agora, muita coisa faz sentido, mas a dúvida continua. Ou seja, cada vez que pesquisa, encontra um quizá alguma situação Outro quizango no mais. seu caminho. Outro quizango. Meu Deus do céu. Como A sua estar no mente, agora? Era muita confusão. nem com o poder do agora. Resolveu uma parte e insultou a outra parte. Há uma frase muito célebre que o Mestre Miguel usa muito. Os nossos contentores são profundos. Exato. Há uns que têm contentor pequeno, outros têm contentor gigante. O nosso fardo, certo? Nosso fardo. Só que as pessoas querem comparar o processo, os fardos, um dos outros. Mestre Miguel, nós já temos vivido muita situação de pessoas com muito desespero, quererem já estar melhor, quererem já ser o melhor de todos, quererem já as melhores coisas, quererem tudo assim no agora, como o nosso livro do nosso mestre aí, do nosso Itolo, né? Que diz poder do agora. Será que o agora é de imediato mesmo? Não, o agora não nesse sentido de imediatismo. Exato. É em que sentido o poder do agora? Exato. Nós estamos aqui. Aquilo que a gente chama de vida só acontece agora. Ou seja, a nossa vida é uma sequência de agoras. Quer dizer, a vida está a acontecer Não é amanhã. aqui. Não é amanhã. Nem ontem. O amanhã é uma possibilidade. O ontem é o agora. Né? O agora anterior. Então, se eu estou aqui neste momento, nessa fala, se eu estiver aqui a 100%, como nós estamos aqui, como nós estamos a viver o agora. É magnífico. E se tu estiveres focado a 100% aqui, o que significa isso? A mente não te vai possuir, o pensamento não te vai possuir, a emoção não te vai possuir, porque toda a tua atenção, todo o teu farol está a encandear aqui. Exato. E no agora não há sofrimento. Uau! Que incrível! Yeah. Entenderam o poder do agora? O poder de vivermos, experienciarmos, aceitarmos, porque nós temos muita dificuldade, Mestre Miguel, de apreciar os momentos, contemplar. Quando vem uma pessoa abraçar uma árvore, eu adoro abraçar uma árvore. Muitas pessoas acham isso esquisito, né? A conexão com a natureza, a contemplação do sol, da lua, o agradecer. Por exemplo, eu uso muito de manhã a minha frase, assim que eu acordo, por mais que às vezes estou muito cansada ainda, eu amo viver. Exatamente. Então, acordei a gratidão de que eu estou viva, que mais uma oportunidade para viver o agora. Esse agora de cada segundo, né? O agora da tarde, o agora da noite, o agora do antes de dormir, o agora de dormir, não é? E muitas pessoas, Mestre Miguel, têm ido buscar rituais, magias, que dizem que têm promessas de melhorar a vida delas e acabam por entregar sacrifícios. Ouço muitas coisas sobre crianças que são entregues para sacrifício. Quero aqui ouvir o seu ponto de vista sobre essas crenças que nós carregamos hoje no nosso país, principalmente. Nem vou falar no nosso continente, mesmo só aqui em Angola. Então, quem é o nosso maior inimigo? Quem é o nosso diabo? Quem é o diabo de cada indivíduo? É a ignorância. Olha. É a ignorância. Porque dentro de nós há um divino, mas também há um diabo. Depende do que tu
fizeres dessa vida. Então, o que é ignorância? É tudo que você não percebe e você não reconhece. Aqui uma coisa muito interessante. Todo indivíduo, todo ser humano é ignorante. É verdade. Nós em yoga falamos que a ignorância é inclusiva. Inclui todos. Aqui ninguém pode se sentir separado, Não, né? Fora do time. Ninguém está fora da ignorância. Todo ser humano é ignorante. Ou seja, é tanta coisa desta vida que nós não percebemos e não sabemos, mas está tudo bem. Estamos aqui a beber água, nós não sabemos o que é água de facto. Exatamente. Mas podemos experienciar a água. Exatamente. Todas as manhãs, como a doutora disse, acorda, o sol. Uau! Como é bom viver! Você pode experienciar o sol, mas você não sabe o que é o sol. Mas qual é o problema da maioria? Eles não sabem que não sabem. Ok. Eles Está não, tudo bem. Sim, eles não reconhecem que não sabem. E qual é a chave que me martelava a minha cabeça? Que é, nós sofremos tudo que não sabemos. Oh. Sim. Mesmo não sabendo, sofremos? Sim. Mas Miguel, não explica lá isso. Todo o nosso sofrimento é sobre o que nós não sabemos. Uau. Ou seja, quanto maior for a ignorância, maior é o sofrimento. E quando fala aqui da ignorância, atenção, não é... De não saber ler. Não no sentido de não saber ler, não no sentido de não ir à universidade, não. É qual é a percepção, qual é a clareza, qual é o alinhamento que você tem com a vida que você é. Vida aqui não é o emprego, não é a família, não é o trabalho, não é o negócio. É aquilo que está a vibrar aqui dentro. Qual é a percepção que você tem com a vida que você é? Então, tudo que você não perceber dessa vida, você vai sofrer isso. E o mais agravante é que a maioria nem percebe Isso. que não sabe. Por isso é que vão buscar, então, meios Exatamente que isso. acreditam, que os outros fazem acreditar. Sim. E aqui há um perigo muito grande sobre a questão que me colocou. Há pessoas que se venderam, infelizmente. O que acontece? Essas forças ocultas, não é? Que, Elas existem. Não, existem, claro, existem. A energia negativa existe. As forças ocultas existem. É como o conhecimento. Portanto, há um químico que vai criar medicamento, vai criar, sei lá, isto aqui é o trabalho do químico, não é o Um chá. chá, sim, um chá, nossas plantas. Exatamente. Mas há outro químico que está a produzir veneno. Exato. Há informático que está a criar software para Auxiliar-nos fazer acontecer, aqui. que está aqui a funcionar. Exato. Há um outro informático que está a criar vírus. Vírus e roubar os outros sistemas, é verdade. Burlas e tudo mais. Então é Exato. como também a vida. Tem os dois lados. Então, essas pessoas que usam o ocultismo, eles aliciam as pessoas. Eu gostaria que as pessoas percebessem o seguinte. Tu vais lá dizer, não, eu quero ter dinheiro. E ele vai te dizer, não, para ter dinheiro é só fazer isso, aquilo. Não vai envolver sangue e tudo mais. É assim. Há algo muito precioso que todo ser humano tem, que é o acesso à vida que você é. Há aqui uma dimensão, se você não entregar, ninguém consegue acessar. Então nós temos que dar legalidade, é isso? Sim, nós legitimamos. Ok. Nós é que damos a palavra paz. Então, quando tu vais à casa de um quimbandeiro, você dá a senha para ele. Então, você acha que ele só vai fazer isto aqui. Como você deu a senha, Ele faz o ele que quiser. vai fazer o que quiser de você. Há um lado oculto que você não está a ver. Muito cuidado. Então depois, porque você deu a senha, ele começa a manipular-te. Aquilo é um jogo. Mas tudo isso está a acontecer porque, como disse, as pessoas nunca se perguntaram tanto qual é realmente o propósito dessa vida aqui. E qual é o propósito dessa vida aqui, Mestre Miguel? Vou contar assim em termos de história. Ok. Nós mesmo aqui, ludicamente, de forma Certo, assim... que as pessoas perceberem. Exatamente, Mestre Miguel, agradeço. Quando nós nascemos, a primeira coisa que a gente faz enquanto recém-nascidos é chorar. O bebê está a clamar por quê? Comida, alimentação. Ou seja, a criancinha quer incluir algo como parte de si, que é o leite materno. Então, alimentar-se, tomar o chá, é um processo de inclusão.
Eu estou a incluir chá que está aqui nesse copo Em mim. como parte de mim. Então não Certo? podemos pôr qualquer coisa na Certo. boca. Depois esse processo continua. Eu vou à escola, o que eu vou fazer? Vou incluir conhecimento como parte de mim. Olha. Vamos para relacionamentos. Amigos, colegas, namorados, esposo, esposa. Só que o que eu estou a fazer? Quero incluir alguém como parte de mim. Vamos para emprego. O que eu estou a fazer? Incluir o trabalho, profissão como parte de mim. Dinheiro, inclusão. Quero comprar alguma coisa, construir casa, comprar carro, viajar. Quero sempre incluir algo como parte de mim. Agora, preste atenção no seguinte. Esta vida quer incluir alguma coisa sempre. Olha só. Mas a questão é a seguinte. Quanto tempo levarias nesse processo de incluir coisas a prestações? Parece que muitos a vida toda, não é? Se você vivesse aqui 1000 anos, nunca seria possível. Ou seja, esta vida aspira à inclusão, mas inclusão cósmica. Mestre Miguel, está-nos pôr aqui a plateia toda, aqui a pensar que é isso, né? De cósmico. Vocês aí em casa também devem estar a perguntar, mas como assim está esse cósmico? O que é isso, Mestre Miguel? Ok. Essa inclusão cósmica. Então nós não temos que incluir só do externo para interno, que não vamos preencher nunca, né? Nunca conseguiremos preencher com amigo, com namorado, com Não é trabalho. Ou com dinheiro, Não é com possível. coisas, não é possível preenchermos este nosso lugar interno. Sim. Então, esse cosmo, onde é que ele está? Como é que nós vamos buscar? É o que nós somos. Opa, não precisamos ir buscar. Não, é o que nós somos. Basta ser. Basta ser. Basta ser. Mas as pessoas não sabem ser, Mestre Miguel. Como é que se é? É como? Estou já aqui, já sou? Essa pergunta é muito interessante. Como é que se é? Como é que se é? Muito interessante essa questão. Como é que se é? Eu estou aqui. A vida está a acontecer. Eu gostaria que lá em casa fizesse esse exercício, né? Eu estou aqui, a vida está a acontecer. Fica um tempinho sem te apegares aos teus pensamentos nem aos processos biológicos ou fisiológicos. Só fique parado. Quer dizer, não fica concentrado, fica só relaxado. Ok. Relaxado só. Há aqui uma presença. Eu existo. Exato, há aqui uma presença. A vida está a acontecer. O que é que faz com que nós não estejamos alinhados a todo o tempo? Porque nós substituímos a realidade existencial com a nossa criação psicológica. Epa, complicou. Nós achamos que É muito, muito mais além. sim, a identidade que eu criei como pai, mãe, filho, Uma bilhete de professor, identidade. sei lá, cidadão, Isso. mulher, Raça. homem, africano, angolano, é aquilo que eu sou. Não é isso. Não. Você se tornou isso. Isso aqui são máscaras para atuar aqui fora. Mas antes de usar essas máscaras, há aqui uma presença. Então, se você eliminar ou distanciar-se de toda a criação social, cultural, você é. E este este ser que está a sustentar esse corpo aqui, está em conexão com todo o cosmos. Porque há pessoas, Mestre Miguel, que sem o cargo não sei como é que viveriam. É. Que são capazes de apresentar-se com o título. Agora, imagina essa redução. Mestre Miguel, eu vi-me apresentar assim, eu digo, doutora Laurinda, o doutora sou eu? Não, é uma máscara. O meu cargo sou eu? Não, você se tornou isso. O meu carro sou eu? Não, Meus filhos? não é você. Meu meio? Não é você. Porque há pessoas que têm muita dificuldade em serem sem os títulos que os sustentam. Infelizmente. E por isso é que temos aí hoje muitas situações de guerras existenciais, né? Cada vez mais pessoas não se identificam com nada e muita depressão. Porquê? Porque estamos a chegar numa era em que não é para fora. Isso está evidente. Muito. E está Felizmente. evidente. E o Mestre Miguel tem levado a cabo essa questão de trazer de volta para nós
essas máscaras, esteve aqui a dizer, dos cargos, dos carros, trazer para nós. É fácil pararmos um pouquinho e não pensar em nada, Mestre Miguel. É porque a cabeça tem tanta coisa, loucamente tem tanta coisa, a nossa mente está cheia de coisas. Como assim parar e não pensar em nada? Essa é uma questão que muita gente entendeu mal. Uhum. A mente não é nossa inimiga. É nossa ferramenta de trabalho. Assim como o corpo é. Assim como a emoção é. Porque há um ser que está aqui que possui o corpo e possui a mente. Então, qual é o nosso trabalho? Espera aí, Mestre Miguel. Espera aí, Mestre Miguel. Vamos devagar. Esse corpo, essa mente, quem possui afinal isso? Isso é de quem? É o ser, a presença que está aqui dentro. Eu não mandei nada. Não, você é o gestor, você é a gestora. Ah... Dizem que há dias estive no programa Elas e Elas, esse termo gestora gerou muito debate. Gestora, parece que em Angola, afinal, tem outras conotações. E falando de gestora, eu sou gestora deste ser que sou eu, que não sou eu. Mas, Miguel, por favor. Sim. Vamos lá então. Até vou tomar mais um bocadinho do nosso chá aqui, Eu também. da Nutribody, porque, de facto, esse eu sou, não sou, ser, tenho, é aqui uma... Epá, temos tanta coisa para olhar. Mas deixa ainda tomar um chá de cidreira aqui da Nutribody, que é maravilhoso. E sem açúcar. E sem açúcar. Sim, sem é açúcar, maravilhoso. certo. Mas, Miguel, volte lá. Por favor, desmistifica aqui, ajuda-nos a entender de forma lúdica e simples, então, essas magias que estão por aí, de nós, desse ser que não somos. O gestor Certo. que somos. Sim. Para melhor as pessoas entenderem isso, vamos trazer aqui um exemplo concreto. Vou falar de mim. Sim, claramente. Se eu caísse aqui morto, Ah, ainda terias aqui o Mestre Miguel? não sei. Teria Mas o o seu corpo corpo. estaria aqui. Ok. Sou o corpo do Mestre Miguel. O Mestre Miguel já foi. Já foi. Foi aonde? Então quem é esse que foi? E foi para onde? E para onde? Esse é o ser que estava nesse corpo. Ou seja, o nosso corpo é uma roupa. Sim. E quem é esse ser? É quê? Uma energia? É o que nós chamamos de energia, é o que nós chamamos de espírito. Aham. É o próprio divino. Mas eu gostaria que as pessoas não tivessem pressa A entender. em definir o ser. Ok. Porque definir significa Perfeito. limitar. E esse ser não cabe na nossa definição. Uau. Assim como o divino não cabe. Qual é o trabalho que a gente faz para se alinhar ao ser? O trabalho ou o método começa a retirar tudo que você não é. Despir-se. O que é que eu não sou? Esse corpo, eu Não não sou esse cargo. corpo. Exato, eu não sou cargo. Não sou esse corpo. Eu não sou esse corpo. Não sou essa mente. Eu não sou essa mente. Eu não sou a emoção. Eu não sou a doutora. Eu não sou a mãe. Eu tornei-me mãe, mas eu não sou a mãe. Então, quem é este que se tornou a mãe? Se você começar a distanciar tudo que você não é, o que você começa a desabrochar. Esse é o processo espiritual. Essa é a presença. Essa é a energia. Ou seja, Uau. essas identidades, esses acúmulos, é que nós chamamos de personalidade. Persona é máscara. Então, é só você ter flexibilidade. Neste momento, você usar a máscara. Quando não servir, você tira. O que a doutora está a dizer é o quê? É que as pessoas ficaram reféns, ficaram escravas das Daquilo que máscaras. disseram. Ok. Então, e como é que tiramos essa máscara? É distanciarmos de tudo. Sim, em Distanciarmos termos como... Já não vou ser mais mãe da minha filha. Não, em termos de experiência. Ok. Eu digo sempre às pessoas quando dou treinamento, você não precisa andar na rua como mãe, como chefe, como bilionário. Anda só como ser humano. Anda só. Como ser humano. Yeah. Ou seja, Nem como mulher, nem como homem. há uma presença em ti Ok. que não tem gênero, ok? Não tem raça, não tem nacionalidade. Consegue se adequar em qualquer situação. Uau. Então, isto aqui não é porque ser mãe é negativo, ter dinheiro é negativo. Não, não é. É só dentro de si. Exato. Distanciar-se disso. Quando é para ser mãe, você exerce a função, mas a tua essência não é mãe. É aquela Ok. presença cósmica. Ok. Eu ok? estou mãe. Sim. Eu não você- sou mãe. Exatamente. Ok. Você está mãe, você se tornou mãe. Ok? Porque... Eu não sou licenciada. Não.
Eu não sou doutora. Não. Eu estou Exatamente. doutora. Certo. Há uma questão que me colocou sobre o pensamento. Sim, sim. Então, Da meditação. certo. Que é a dificuldade de todos, Sim, quase. as pessoas acham, não, meditar é deixar de pensar. Não. Se eu decidir não pensar, eu tenho que pensar para não pensar. Olha Ok? como é que a nossa mente louca é. Exatamente. Decidir de pensar para não pensar. Então vais pensar na mesma. Exato. E fazemos como então, Mestre Miguel, meu Deus do céu? Mais uma prática. Bora lá. Gosto muito de meditação, vocês aí. Eu, como casa. conheço a doutora Laurinda e por causa do trabalho que já fez, eu vejo, por exemplo, quando você vê alguém, uma pessoa que você nunca viu, ou nunca mais viu, ou quando você chega a casa Exato. e o filho vem receber-te com um abraço. No momento que tu vês o filho, o marido ou alguém querido, no momento que tu abraças a pessoa, naquele momento você pensa em quê? Ai, Você vive o estou abraço. vivo, exatamente, amor, assim. Não pensei em nada. Não. Só se sente recebida, amado, tudo. É muita coisa, é uma Certo. mistura. Sabe por que você não pensa em nada? Porque não é possível você estar envolvido a 100% numa coisa e ao mesmo tempo pensar. Olha a mãe lá em casa, experimente. Experimente isso quando chegar a casa, receber o abraço do filho, do esposo, da mãe. Experimente. Aí já é também meditativo. Não é, Mestre Miguel? Eu agora. Eu agora. Entende? Então, qual é o trabalho que se faz? Você não precisa se preocupar com o pensamento. Porque essa mente tem a sua própria mecânica. Né? Que eu falo isso no livro, a mecânica da mente. Oh, a nossa mente, então, ela é independente. Sim. O que acontece? Então, onde é que vem essas ideias malucas, Mestre Miguel? Essa nossa louca mente está cheia de ideias. Sei que o Mestre Miguel também é outro que tem tantas ideias Boa. maravilhosas. Isso aqui. Como é que isso sai de onde, Mestre Miguel? Boa pergunta. Posso abrir, né? Pode ser, senhora. Certo. A nossa Nutriboda aqui maravilhosa. Eu gosto muito, já te disse que gosto muito daquela tua dinâmica que gosta de fazer aquele Da minha bebezinho, bonequinha. Da bonequinha. Vamos lá ver. Boa. É um chá maravilhoso. Aqui está. Exato. Quando nós nascemos assim. Pelo menos para a parte da consciência que a gente vai usar socialmente, vem assim, Vazia. vazia. Mas este recipiente, vamos chamá-lo de tambor vazio, tem a sua própria estrutura, tem o seu próprio funcionamento que o Criador já estabeleceu. Porque é um dispositivo, é uma ferramenta, é um instrumento de trabalho. Então, o computador deve ser uma coisa imaginada. Esse é o computador. Ok. Então, quando você nasceu, você vê assim. Cheirinho bom. De repente, você começou a receber informações. Foram preenchendo o tambor. Depois, basta ter coisas aqui dentro, chega o momento que ele começa a reciclar. Olha. Começa a reciclar. Ou seja, todas as informações que entram. Sim, que entram em via dos órgãos, através dos órgãos sensoriais. Ok. Tudo que eu vejo, tudo que eu toco, tudo que eu ouço, tudo que eu sinto pelo paladar, tudo que cruza os órgãos sensoriais, este amor acumula. Recebe tudo. Recebe tudo. De forma consciente ou inconsciente. Neste momento estamos a receber todo o cheirinho daqui. É maravilhoso no trabalho. Maravilhoso. O corpo acumula. Acumula. Por isso que da próxima vez, ok, isto é moringa, isto é exato. cidreira. Sem ver. Sem ver, porque você já tem essa informação acumulada. Mas depois a mente, para facilitar o nosso trabalho, porque a mente tem como função discriminar, diferenciar. É o nosso instrumento para discriminar no físico. Então, depois de um tempo, ele vai nos dando informações que nós acumulamos por via de emoção. Então, o pensamento, eu gostaria que as pessoas percebessem isso. Faz favor. Pensar significa reutilizar, O que já lá está. combinar o que já lá está. Sério, Mestre Miguel. Sério, E que às vezes não fui eu que coloquei. Não, mas você recebeu. Eu costumo dizer muito, Mestre Miguel, o cuco. Conhece essa ave, Mestre Miguel? O Cúrcuma. cuco. O cuco, né? O cuco, sim. Sim, o cuco tem um vício mauzinho. Ele, o ovo dele, ele põe no ninho dos outros. Certo. E a ave, dona do lugar, cria como se fosse dele. Ele não tem responsabilidade nenhuma. O cuco nunca sabe dos filhos dele. Ele põe o ovo na casa da outra. Para outra criar. Para outra criar. E a outra acredita que é Esse dele. sim. E esse bebê também acredita que é mais filho.
Quer dizer que a nossa mente é mais ou menos aquela coisa do Sim, cuco. ele recebe tudo. Recebe tudo. Daí a questão que eu devo falar de gestor. Ah, Então, o problema não está no que você acumulou. Também sem esse acúmulo você não terá função distintiva. exato. Então, a grande questão é o ser, porque você já veio assim, já existe, só que depois de um tempo nós somos possuídos por aquilo que devíamos possuir. Ou seja, nós somos possuídos pelo nosso pensamento, pelo acúmulo, pela memória. Mas você, para se libertar disso, você não tem como parar de pensar. O que você tem que fazer? Quanto mais a tua presença se tornar intensa, ela abafa a memória. Por isso que eu dei aquele exemplo. Ok. Quando você está muito focado, muito envolvido, Do o que abraço, está por no exemplo. abraço, Sim, no sexo, sim. na bebida, na dança, Não lembra? sim, você... Por isso que as pessoas procuram esse Para consolo. inibir. Exato. Ah, Para abafar o fardo. mas o fardo está lá. Sim, o fardo está lá. Mas no momento que eu estou a dançar, a mente não está a interferir. É como se eu não tivesse mais problemas. Só que isso é um trabalho paliativo. Meu Deus. Você vai dançar, vai à festa, vai beber. Dia seguinte, novamente. E ainda vai aumentar Vai aumentar. mais informações. Você acumula mais problemas. Então, essa coisa, porque não... Parar de pensar, não. Não é para Você pensar. tem que investir na presença, no ser que você é. Sente. Sim. Chega uma fase, você está aqui, quando você começa a tornar-se meditativo, e essa é a primeira fase, eu fico assim, de repente, aqui não está a acontecer nada. Não está mesmo a acontecer nada. Uau. Isso que nós chamamos de consciência. E qual é a nossa responsabilidade na consciência, Mestre Miguel? Uma vez que até nós nascemos com esta mente, com espaço em branco, né? E que todo mundo colocou alguma coisa, as igrejas, os pais, a escola, o contexto, o mundo, Mestre Miguel. Qual é a nossa responsabilidade nisso hoje como adultos? Como dizem as pessoas, hoje estás mesmo a cavar, a cascar, né? Uau, que vergonha. Precisamos mesmo muito que esclarecer realmente. isso, porque as pessoas estão mesmo com muita fome, necessidade de compreenderem. Também estou cansada de encontrar, de ter tantos conflitos pelas ruas, pelos bairros, pelas comunidades, as pessoas a brigarem por jogo, por partidos. Chega de dividir. Nós precisamos nos unir mais. Nunca tive essa conversa assim, esse tipo de perguntas, sabias? Oh. É um privilégio. Oh, loucamente tem isso. Tem este lado de diferentes mesmo. Por isso é que Certo. nós queremos não copiar ninguém, não queremos ser igual a ninguém, nós queremos simplesmente sermos nós mesmos. Este estado de presença, como o Mestre Miguel refere-se, é isto que eu trago, porque até aprendi muito consigo também neste lado da meditação, de voltar à minha meditação, porque eu adorava a meditação, mas depois no meu decorrer da vida, muita corrida, acabei por esquecer desta parte de mim e o Mestre Miguel veio lembrar-me que temos que voltar ao caminho e tenho feito muito, 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 porque o Senhor existe e eu sou muito grata mesmo pelo trabalho que tem feito. Mas voltando aqui Sim, àquela nossa questão, por certo. favor, que A nós estamos aí consciência. ansiosos para entender. Eu gostaria que as pessoas prestassem muita atenção na resposta. Porque a palavra consciência também ela é muito corrompida. Eu vou falar da consciência na dimensão existencial. Consciência não é algo que nós criamos. Ok. É o que somos. É o que somos. Isso de consciência, isso é o quê? Mas Miguel, lá para casa, por favor, eu entendo, mas lá para casa, o que é essa consciência? É um nível, é alguma coisa, algum cérebro, o que é? Não, consciência é essa dimensão, essa é a nossa É essência. a nossa essência. Certo? Ok. Quando eu falo da presença, outra forma de ver isso é a consciência. Reparem, consciência também pode ser percebida como a inteligência criadora. Ok? Uau. Tudo que é vida tem consciência. A planta tem consciência. A água tem consciência. A barata tem consciência. Oh. Sim. Então não vale a pena me sentir especial. Não. Tudo que é vida tem consciência. Mas para as pessoas lá em casa perceberem o que é consciência, é o seguinte. Imagine o ser humano se você não fosse aculturado nem socializado.
há sempre alguma coisa que nós trouxemos que nos identifica como seres humanos. E lá em casa, prestem atenção. Prestem atenção. Sempre que você quiser fazer alguma coisa contra a vida, ou contra si mesmo, ou contra outra vida, assim, assaltar alguém, fazer mal a alguém, fofocar, prestem atenção lá em casa. Sim. Há sempre, o que a pessoa chama de voz interior, por exemplo, há sempre uma gota de consciência que te dá alguma dúvida. Será? Será que eu tenho que fazer isso? Por que eu estou a fazer isso? Mas a maioria não segue essa luz. Porque Não ouve, não ouve. obedece. Quer dizer, a consciência é aquilo que nos torna humanos. Isso está em todo ser humano. É a luz. Todos nós somos seres de luz, Todos Mestre nós- Miguel. Eu gosto muito dessa tua descrição. Todos nós somos seres de luz. A questão é, até que ponto tu estás a limpar a casa, a tirar a sujidade, para que a luz que tu és brilhe. Opa. O exemplo que eu gosto de dar é como uma lâmpada. Temos alguma lâmpada? Ah, ok. Temos, mas os Sim, três mas pessoas não luz estão a estão ver. aqui. Nós seres de luz também. Certo. Olhem para uma lâmpada de casa. Sim. A lâmpada está acesa. Tá. Mas se eu puser lodo, mesmo acesa, ela deixa de encandear. A lama. A lama. Sim. Então, qual é o trabalho do indivíduo? Limpar. É começar a retirar o lodo. O Ok. teu trabalho não é sobre a luz, porque você já é a luz. Exatamente. Você já é luz. Você já é consciência. Essa vida sabe o que quer. É só uma questão de alinhamento. Uau. Então, o nosso trabalho é começar a tirar a lama que nós próprios colocamos. Nós próprios, porque alguém vai perguntar assim, não, mas eu era bebê, como eu própria. Sim, você era bebê, mas... mas a tua vida não começou quando você nasceu. Ok. É muito além É disso. muito além disso. E, Mestre Miguel, para aqui, para nós, para a nossa realidade aqui em Angola, em que as pessoas ainda estão muito presas na crença de que aqui tudo acabou. O que fizemos por aqui ficou por aqui, acabou. Já não existe mais nada, nem antes nem depois. O que é que o Mestre Miguel pode nos contar? Um bocadinho aqui, só para entendermos, antes mesmo de terminarmos. Essa ideia, ela é boa, mas ao mesmo tempo perigosa. Vamos lá desconstruir. Sim, de facto, uma questão de honestidade, uma questão de clareza. Neste momento, esta é a única vida que temos. Esse é o primeiro ponto. Uau. Se essa é a única vida que tu tens, Hoje. a questão é hoje e agora, o momento é só agora, o que é que tu queres fazer desta vida? Porque vir aqui, trabalhar, casar-se, formar família, comprar casa, carro, viajar, depois morrer, é um desperdício de vida. Eu gostaria que as pessoas percebessem que o emprego, a profissão, os relacionamentos devem servir à vida que nós somos. E se você não voltar a casa, a tal inclusão, não é? A tal meditação, é voltar a casa, é tocar. A casa és tu. És tu, é Esse tocar. templo aqui. Sim, esse templo. A dimensão que está para além desse corpo, para além dessa mente. Enquanto tu não tocares esta dimensão, não importa o que tu fizeres, não conhecerás o que é plenitude. O que é estar aqui de forma plena. É tão Sempre bom. te vai faltar alguma É coisa. tão bom, Mestre Miguel. Então, este é o propósito dessa vida. Voltar a casa. Que a luz encandeie na sua plenitude. E você tiremos tem, as lamas. exato, você tem esse privilégio de estar aqui no físico, onde você tem essa mente discriminatória. Então, o momento para fazer isso é agora. O momento para viver o paraíso é agora. Esse é o primeiro ponto. Mas depois tem outra coisa. Quando a gente diz que nós somos espírito, a viver uma experiência física. O que é espírito? Aquilo que não é físico. Mais um exemplo para esclarecer nossos telespectadores. Sim. Eu gosto muito dessa analogia da fruta.
Uma manga. Ai, manga, estamos em época da manga. Uma manga. Qual é o ciclo de uma manga? Pois. Temos o caroço, a semente. Sim, Se for a terra, depois transforma-se em árvore. sim. A pergunta que eu gosto de fazer é a seguinte: o que está no caroço da manga que se transforma em árvore? E que dá outras mangas todas. Que dá também que se multiplica em outras mangas. Como é que um caroço dá várias outras mangas que dão caroços para dar outras mangas? Exato. Nós sabemos podemos saber quantas mangas, né? Tem uma árvore, mas nunca vamos saber quantas mangas vai desse caroço, né? Exato. Epa, é uma Então, confusão. o que está no caroço? É uma essência, não sei. Está a vida, Está a vida. está a energia, está o espírito, está a consciência. Está a ouvir. Porque não é agricultor, não foi o homem que criou a manga. Pois não. Mas se você colocar a semente, lá na terra, ela vem em forma de árvore. Depois, essa semente que vem em forma de árvore, o que significa isso? Abriu várias possibilidades de se multiplicar em várias mangas. Uma manga na mangueira aspira aqui a tornar-se madura. De tão madura que a manga fica, o que acontece? De forma natural, ela cai. A questão é, essa queda da manga é uma evolução ou retrocesso? Não sei se eu acho que é evolução. Por quê? Porque esta manga que estava na árvore agora ganha a possibilidade De ser outra coisa nova. Agora, qual é o sofrimento do ser humano? Quando essa manga cai, o que acontece? Oh, acabou. Ela apodrece. Yeah. Desmantelamento do corpo, do físico. Exato. Ela apodrece para que depois o caroço venha à tona e volte novamente à terra e novamente começa um outro ciclo. Eu quero dizer lá em casa o seguinte: Ah, pá. a vida não morre. A vida não morre. Isso também é uma outra mensagem que eu gosto de mandar para pessoas que querem, que A têm vida ideias não suicidas. morre. Sim. Vou me suicidar e vou me matar porque a vida não me está a sair bem, não me está a apoiar, como a gente diz aqui na banda. Assim. Companheira, companheiro, você não tem como matar a vida. Não foi você que criou a vida. Exato. O que o homem pode fazer é destruir o corpo. Porque a semente que sustenta esse corpo não morre. É impossível Agora, acessarmos para destruir. mais uma vez, Uau. isso é para os religiosos. O momento que você tem para acessar aquilo que não morre em ti é agora, e nessa vida. E nesta vida, magnífico! Meu Deus do céu, tantas chaves magníficas, tanta luz que deixou aqui o nosso mestre Miguel. Eu sei que ele tem tanta coisa para nos passar. Olha, ele tem um livro magnífico. Mestre Miguel, Nem falei da Índia ainda. Sim, nem falamos da Índia ainda. Tem um livro magnífico. Eu quero que fale aí um pouquinho desse livro, assim, num trecho rápido, para depois nós passarmos para a Índia. Então, e cumprimos aqui com nossos horários, nossos convidados, nossos certo. telespectadores aí em casa. Então tem um livro com o título Mecânica da Vida, Exato. O Poder da Ignorância Consciente, que foi escrito na época de Covid, quarentena 2020, numa fase que eu estava muito intensa em termos de meditação. Olha só, a meditação dá resultados positivos. Sim, eu fui iniciado, falávamos daquela busca, né? Sim. Em 2019 cruzei-me com um grande mestre, né? Sadhguru. Era isso que eu estava a tentar vos dizer. Com o grande mestre Sadhguru da Índia. Eu vi um vídeo dele no YouTube, comecei a seguir, muita coisa começou a fazer sentido. Isso em que ano, mestre Miguel? Em 2019. 19. No mesmo ano fiz um treinamento dele, designado em Engenharia Interior, online. Em 2021 fui iniciado ao vivo com ele. Em 2022 embarquei, que até agora foi a minha maior aventura. Opa, que viagem incrível! E o meu maior investimento da vida que eu sou, que é ir ao Isha Yoga Center. Isha Yoga Center. Isha Yoga Center, o maior centro de yoga da Índia e agora do mundo, onde eu fiquei 8 meses para prestar atenção à vida que eu sou. 8 meses quieto. Sim. Mestre Miguel está a falar de yoga. Explica, por favor, lá em casa o yoga, porque as pessoas pensam que o yoga é aquelas piruetas de esticar o osso lá para a parede, aqueles cruzar a perna não sei para onde. Por favor, Mestre Miguel, aí em uns segundinhos, o que é isso de yoga? Certo. Que foi Hoje lá eu sou no Isha buscar. instrutor de yoga e meditação. Exato. Yoga é o quê?
ou meditação é o quê? É o regresso a casa. Eu regresso a casa. É o processo que te leva a trabalhar o corpo, Sim. a mente, as emoções e as energias para que, estando aqui, você experiencie a harmonia, a quietude, a paz interior e a alegria natural. Reparem, paz interior e alegria natural são condições para que você agora busque a sua essência. Uf, Porque agora você está profundo. quieto, você agora está quieto, então você pode buscar a essência. Quero deixar um recado muito rápido para Sim. quem vai à igreja. Faz favor. Quando tu estás em estado de sofrimento, tu nunca vais buscar a essência. Você vai buscar a cura. Então, o primeiro processo é curar-se, esse corpo começar a produzir alegria e paz interior. Porque quando você está a sofrer, você está de forma compulsiva. Mas na você igreja está podemos compulsivo. conseguir buscar a cura, Mestre Miguel, na igreja? Quando diz igreja, refere-se a algum templo? Sim, quer dizer, a igreja hoje não tem ferramentas para a pessoa se curar internamente. Ok. Não está falando de paludismo, não. Sim, ok. Começar a produzir paz interior, Paz alegria interior. natural e criar essa harmonia entre o corpo, a mente, as emoções e as energias. Exato. Tornar-se um ser exuberante. Ficar aqui sem necessidade de pedir alguma coisa. E essas ginásticas que se fala que é yoga, que nome real é ela, afinal? As práticas de yoga têm como objetivo fazer o quê? Trabalhar o corpo, Ok. trazer flexibilidade. Exato. Repara, eu estou Mas é sentado yoga aqui. mesmo o nome? Sim, é yoga mesmo. Aquele que esticamos a perna, fizemos aquelas piruetas todas. Nós temos todo esse processo. Ok. Quer dizer, yoga trabalha o corpo físico. Ok. Porque é assim, as pessoas precisam perceber o seguinte. Toda emoção negativa que você produz transforma-se em energia. Ok. É química. Essa emoção negativa, raiva, depressão, ciúme, medo, vergonha. frustração, vergonha, ela transforma-se em energia. E o que é que faz? Cria rigidez no corpo. Quando nós nascemos, éramos mais flexíveis. Quanto mais emoção negativa, quanto mais sofrimento, mais rígido você se torna. Ficamos com aquelas tensões que as pessoas têm Exato. muito. O envelhecimento, tudo isso tem a ver com o sofrimento. Sofrimento emocional, energético e tudo mais. Então, para que você comece a criar harmonia, primeiro, o corpo tem que se tornar flexível. Uau. Quando o corpo está flexível, a mente também se torna flexível. Esta flexibilidade física, mental e emocional faz com que cada pessoa consiga se adaptar a qualquer circunstância Uau. sem quebrar. Magnífico. E Quer aqui dizer, sim. quer dizer, Mestre Miguel, que o corpo é importante. Bastante. Devemos cuidar dele. Bastante. Devemos cuidar da nossa mente, mas não esquecendo do nosso corpo. É todo um sistema. O yoga trabalha todo o sistema em conjunto. Ok. Pronto, no momento que você... Eu, para me sentar assim, né? Dobrar a perna, Sim. tenho que ter flexibilidade. Exatamente. E nessa posição, eu coloquei o corpo numa posição que fica quieto, à vontade e em conexão com o cosmos. Estou numa postura de receptividade, entende? Então, saber dispor os órgãos. Nós em yoga aprendemos, por exemplo, como se levantar da cama, tem que ser de forma consciente, como sentar, como comer, o que comer. Todo o processo que você fizer É presença. deve concorrer para o teu bem-estar. Uau. Isso é consciência. Uau. E yoga é sobre tudo isso. Uau. Mestre Miguel, ficávamos aqui até depois da manhã, de tantas ferramentas magníficas que traz. O que é que foi para si estar aqui hoje no nosso Loucamente, Mestre Miguel? Já te disse, antes de ir ao evento, eu visualizo. Quer dizer, é como se chegam mensagens. Foi uma alegria. O que eu visualizei? Este é o início de uma jornada que a doutora teve o privilégio de abrir. O ambiente é magnífico. Foi muito bom. E conseguiu, como disse, fazer perguntas. Sem estar programado. Sim, que normalmente as pessoas não me fazem. Olha só. Então, consegui me sentir mais Mr. Yoga. E o Loucamente para si, o que é? É uma oportunidade, é uma ferramenta que vai ajudar muita gente, que pode transformar vidas, desde que as pessoas se permitam. Então eu felicito mais uma aventura, porque você tem várias aventuras, mais umas suas aventuras, que continuem
a trazer essa luz para as pessoas. E aqui, as pessoas devem perceber o seguinte: a doutora Laurinda está a fazer o que está a fazer em função daquilo que ela é. Entende? Quando você está numa certa frequência, então todo o seu trabalho começa a alinhar-se. Então, este locamente é mais um alinhamento, porque você viu a necessidade de que nós temos de servir a sociedade. Então, parabéns por este projeto e que continue avante. Muito obrigada, Mestre Miguel, por ter vindo. Sinto-me muito honrada de estar com um ser de luz nesta época do nosso universo, nesse processo de transição, em que todos estamos a ser chamados para contribuirmos de uma forma harmoniosa, plena, real. E você, com certeza absoluta, tem contribuído muito para nós e para mim em particular. E Angola agradece por um filho que lutou, buscou e hoje transborda na vida dos angolanos. Obrigada, Mestre Miguel, por teres vindo. Mas, se me permite um minuto. Sim, sim. Gratidão. Eu não quero sair daqui sem falar... Vou falar de ti. Ok. O grande ser humano que és, a doutora Laurinda é aquela pessoa de exemplo de humildade. Que não obstante ser o que é, teve a humildade, a amabilidade de fazer o treinamento comigo. E hoje temos uma grande parceria, caminhamos juntos. Eu acho que, eu tenho certeza que Angola precisa de conhecer muito mais o ser humano que você é. Então, mais uma vez, que continue a espalhar essa luz. Obrigada. E a servir como você tem feito. Gratidão, Mestre Miguel. Então, você tem a minha bênção e eu também sou muito grato por esse privilégio, por você ter cruzado o meu caminho. Gratidão, Mestre Miguel. É uma honra muito grande. Obrigada. Obrigada a você aí, telespectador, nosso amigo, nosso irmão de luz de Angola e da África e do mundo. Até a próxima edição. Recebe um abraço de luz. Se sentires, te inscrevas e partilha com quem tu sentires. Não és obrigado, mas tens que fazer parte porque chegou a tua vez. E a tua vez é agora. E o Locamente veio para te poder ajudar. Um beijo grande e até lá.